alunos da primeira série do ensino médio, né? Esse ano agora vocês estão aí adentrando ao ensino médio, né? Estão saindo do ensino fundamental. Quero dar boas-vindas, né, a vocês agora nesse processo, nesse período da vida de vocês educacional. E, inicialmente, pessoal, nós, professores, estaremos tendo esse contato com vocês, né? Através, então, dessas videoaulas. Chegaremos aí na casa de vocês, vocês assistirão através do YouTube e, junto com o professor de vocês, nós iremos dar, então, esse suporte, ok? O meu nome é Keila Batista, eu sou professora de História, trabalho na divisão do ensino médio e vamos começar, então, discutindo aí sobre essa disciplina. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que essas aulas iniciais, elas serão aulas de retomada, tá? O que isso quer dizer? São assuntos que vocês já estudaram no nono ano, né? Só que aí o ano de 2020, o ano letivo, foi um ano muito diferente, né, do que a gente é acostumado a ter na escola, um ano conturbado socialmente. Então, nós vamos ver alguns assuntos, né, que foram aí, então, da série passada de vocês, tá bom? Para a nossa aula de hoje, nós trouxemos dois conceitos fundamentais para se discutir, né, as ciências humanas, conceitos importantes aí para se viver em sociedade, né? E a gente sabe que a história é uma disciplina que estuda aí as relações dos homens, né? Os homens aí se relacionando, os fatos históricos com relação aí às suas ações em diferentes tempos e em diferentes espaços também. E hoje nós vamos discutir sobre democracia e cidadania. Como eu disse para vocês, assuntos que vocês já viram aí o ano passado. Pessoal, se vocês forem para um dicionário procurar assim, rapidamente um resuminho sobre o que significa democracia e cidadania, a gente vai ter mais ou menos as respostas parecidas, que seriam, né? Democracia, então, governo do povo, sistema em que cada cidadão participa do governo, democratismo, né, que vem de democracia, e a influência do povo no governo de um estado. E então, cidadania, né? O que nós teríamos? Nós teríamos, então, a qualidade de uma pessoa que possui em uma determinada comunidade política o conjunto de direitos civis e políticos, né? Então, a gente tem a democracia, que seria esse governo do povo, e a cidadania, que aí cada pessoa, cada indivíduo pertencente a essa comunidade, ele tem, então, acesso a essa cidadania, né? Mas falar de cidadania, pessoal, é um pouco complicado, porque algumas vezes, algumas pessoas, elas não têm, de fato, acesso a todos esses direitos, né, que a cidadania ela vem pregando, a cidadania que vai abranger aí o aspecto social, político de uma comunidade. Pessoal, e o que é democracia? A palavra democracia, ela vem do grego, né? Demo, povo, e cracia, governo. Então, claro que nós temos aí, então, o povo no governo, ou o governo do povo, ou seja, né, governo do povo. Democracia é um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Essa participação pode ocorrer através de eleições, né, como acontece aqui no Brasil, plebiscitos, referendos. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. A maior parte das nações do mundo atual segue, então, esse sistema democrático. Então, pessoal, o que é que a gente tem aí, né? Numa democracia, as pessoas têm aí, então, essa liberdade de opinião, as manifestações públicas. Caso isso não aconteça, caso esses direitos eles sejam negados, aí então nós estamos num governo antidemocrático, né? Numa sociedade antidemocrática, como é o caso, como aconteceu em alguns países europeus, aí no regime do fascismo, do nazismo, e também aqui na história do Brasil, no período conhecido como a ditadura militar. Pessoal, acerca da democracia, nós temos três tipos, né? Que essas democracias elas não são iguais em todos os países. A gente tem a democracia direta, a representativa e a participativa, né?
E aí, essa democracia, ela pode mudar dependendo aí da referência da sociedade que temos, né? Em alguns locais, ela é aplicada apenas aí para a política em si, no ato de votar. Já em outros locais, é um pouco mais abrangente, né? A participação da população está ligada, então, a atos econômicos, sociais, culturais e também aí até de lazer, tá, pessoal? Então, somente no século XX, né, a democracia ela passa a ser considerada um critério de legitimidade política. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem 3 tipos na democracia direta, né, onde os cidadãos influenciavam diretamente as decisões e o interesse do Estado. A gente tem como exemplo aí a Grécia Antiga, né, que as pessoas que eram consideradas cidadãs, elas iam para a praça pública, né, um espaço público para mostrar então aí as suas opiniões. A democracia representativa, que teve seu surgimento aí entre os séculos 17 e 19, todas as deliberações coletivas não são tomadas aí pelos cidadãos, mas sim por alguém, né, que é eleito, que é escolhido para essa finalidade, pessoal, tá? Então aí a gente tem a democracia representativa que representa, então, nossa sociedade, né? A gente vota aí nas pessoas que vão, então, representar aí as nossas vontades. Por isso que é muito importante no período eleitoral você escolher com toda atenção, conhecer direitinho a agenda, as propostas daquele candidato, porque aquele candidato vai lhe representar, né? Então, você vai votar com aquela pessoa que tem mais a ver com seus pensamentos, com os seus anseios, com as suas ideias de uma sociedade, né, mais justa, mais participativa aí para todo mundo, ok, pessoal? E a democracia participativa, onde a sociedade civil passa a ganhar espaço, né, que antes eram ocupados apenas por uma elite burocrática, muitas vezes distante, então, da realidade dessa localidade, ok, pessoal? E dentro dessa questão da democracia, a gente tem a teoria democrática moderna, que a gente não vai ver agora, né, só uma introduçãozinha, que fala que por volta do século XVI surge, então, essa ideia de autonomia do indivíduo, né, que vai dar origem depois aí ao individualismo, ao liberalismo político, né, que aí vocês vão ver melhor em filosofia e com o passar dos anos no ensino médio, aí nas ciências humanas, vocês vão conhecer vários autores que vêm pregando aí esse individualismo, tá, pessoal? Pessoal, então, o que é cidadania, né? Um termo aí que está atrelado à democracia, porque se a democracia é o governo de todos, né? Então, quem são esses todos, né? E quais os direitos aí dessas pessoas? Então, pessoal, ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e de outras pessoas, né? Então, eu não vou pensar só em mim como cidadão, eu vou pensar nas pessoas ao meu redor. Esse termo, né, essa noção de cidadania, ela deve ser divulgada através de instituições de ensino e meios de comunicação para o bem-estar de toda a nação e também para o desenvolvimento, né? Então, cidadania ela sempre tem que ser aí passada. E a cidadania, pessoal, ela consiste em vários atos, desde o ato aí de não jogar papel na rua, não pinchar os muros, né, respeitar os sinais e placas, desde o ato de votar, de escolher, né, os plebiscitos, de você poder escolher. Então, a cidadania, ela abrange aí várias ações, visando essa harmonia na sociedade, né, vinculada, então, a direitos e também deveres, tá, pessoal? E como surgiu a cidadania, né? A ideia de cidadania ela vai surgir na Idade Antiga, né? Na mistura aí de Roma e Grécia, Roma conquista Grécia e depois vai se expandir aí para a Europa. Então, mas é bem interessante a gente ter uma noção que essa cidadania, essa noção de democracia antiga, na história antiga, né? Ela era apenas para homens e proprietários de terras, né? Diminuía, então, assim, a ideia dessa cidadania, já que outras pessoas como mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, eles não eram considerados cidadãos. E esses homens, eles só eram cidadãos a partir de 21 anos de idade, tá, pessoal? E aí, então, a cidadania, né, é o conjunto de direitos e deveres
ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive, né, pessoal? Então, a gente vai ter vários direitos e deveres que, por conta do tempo, a gente não pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas aí, para que conviva harmonicamente na sociedade, a gente tem aí, então, essa noção de cidadania, que é empregada a todo cidadão, que faz parte desse governo democrático, né? Onde o povo está no poder. Só que na história a gente vê que algumas vezes só que não, né? Alguns políticos aí, eles acabam tirando aí do povo esse poder de fazer parte do governo, ok? Então, pessoal, vamos para o nosso exercitando da nossa rápida aula de hoje. O que convencionou se chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais: a cidadania política, que é a garantia de direitos e participação política; a cidadania civil, né, os direitos relativos às liberdades individuais; e a alternativa A, cidadania liberal, direitos relativos à propriedade; cidadania social, direitos relativos à garantia de uma vida digna; justiça jurídica, garantia de igualdade perante a justiça; cidadania empreendedora, né, garantia de direitos para trabalhar por conta própria; e cidadania individual, garantia de direitos de liberdade de expressão. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Temos a letra B, pessoal, cidadania social, que são esses direitos relativos, né, a manter essa dignidade da vida humana, que é educação, que é moradia, que é saúde. A gente tem aí a cidadania individual, mas ela já entra aí dentro dessas questões, né, da jurídica, a liberdade de expressão, né? Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, lá vocês terão acesso a essa aula e outras, né, que vocês vão ter. E até a nossa próxima aula. Tchau!